Em 1943, 20 milhões de famílias americanas cultivavam 40% dos vegetais do país. Sem produtos químicos, sem corporações, apenas solo, sementes e 6 segredos que triplicaram sua colheita. Então a indústria de fertilizantes precisou que você esquecesse. Um segredo do solo que triplica qualquer colheita, gratuito, que se renova sozinho e impossível de patentear, foi silenciosamente apagado de todos os livros didáticos por 80 anos. A indústria de fertilizantes vale quase 200 bilhões de reais por ano. O conhecimento que o torna independente não vale nada para eles. Isto é o que eles apagaram. Em 1947, a indústria de fertilizantes de os 200 bilhões reais nasceu das fábricas de bombas da Segunda Guerra Mundial. Eles tinham excedentes, eles precisavam de clientes. E a maneira mais simples de criar clientes era fazer você esquecer o que seus avós já sabiam. Dependência por design. O arquivo abre em 1943, 20 milhões de famílias. Zero produtos químicos. 40% dos vegetais da América cultivados em quintais. Isso não era mágica, era método. E a indústria de fertilizantes precisou que você esquecesse disso. Bem-vindo ao Arquivo Verde. Nos próximos 15 minutos, mostrarei 6 segredos do solo da Segunda Guerra Mundial que ainda superam os fertilizantes modernos. 6 métodos que não custam nada. 6 métodos que constroem o solo em vez de esgotá-lo. 6 métodos que funcionam mesmo quando as cadeias de suprimentos entram em colapso. Ninguém está vendendo esse conhecimento. Nenhuma corporação lucra quando você o usa. É exatamente por isso que foi enterrado. Mas o solo se lembra, e agora você também lembrará. Top 1. Corte e solte. Sua avó não carregava material vegetal para uma caixa de compostagem. Ela não esperava 6 meses pela decomposição. Ela cortava a planta na base e deixava que ela caísse ali mesmo onde cresceu. Isso não é preguiça, isso é observação. Olhe para o chão de uma floresta. Nada é removido. Folhas caem, galhos quebram. Tudo retorna ao solo exatamente de onde veio. A biologia desse solo, os fungos, as bactérias, os organismos microscópicos, evoluiu para comer exatamente o que cai sobre eles. Quando você remove o material vegetal, você quebra esse ciclo. Quando você o deixa, você o completa. Dados do USDA de 1943 mostraram que canteiros de jardins da Vitória, que usavam corte e solte, produziram 3 vezes mais tomates, 2,5 vezes mais feijões e 4 vezes mais abóboras em comparação com canteiros onde o material foi removido. Mas aqui está o que eles não dizem. Isso também reduz as necessidades de rega em 70%, porque essa camada de material vegetal sombreia o solo. Ela retém a umidade. Ela alimenta os organismos que criam a estrutura do solo. A estrutura que retém a água como uma esponja. Você não precisa de equipamentos especiais. Você não precisa comprar nada. Você apenas para de remover. Corte seus tomateiros no final da temporada. Deixe-os. Corte suas ramas de feijão. Deixe-as. Corte suas abóboras. Deixe-as. O solo fará o resto. Isso não é inovação. Isso é lembrar. Top 2. Inoculação de solo florestal. Se o solo do seu jardim está morto, cinza, compactado e sem vida, há uma solução gratuita escondida na floresta mais próxima. Aqui está a ciência. O solo não é apenas terra, é um ecossistema vivo. Uma colher de chá de solo florestal, saudável, contém mais organismos do que existem pessoas na Terra. Bactérias, fungos, protozoários, nematóides. Um universo em um punhado. E esses organismos são o que fazem o solo funcionar. Eles decompõem a matéria orgânica em nutrientes que as plantas podem absorver. Eles criam a estrutura do solo que retém água e ar. Eles protegem as raízes de doenças. O solo morto não tem nada disso. São apenas partículas. Mas aqui está o segredo que sua avó sabia. Você não precisa comprar biologia. Você pode importá-la. Vá a uma floresta, não a um parque da cidade. Encontre uma floresta real com solo intocado. Encontre um local sob árvores maduras. Raspe as folhas de cima. Por baixo, você encontrará um solo escuro e esfarelado. Tem cheiro de terra como deve ser. Pegue alguns punhados. Isso é tudo que você precisa.
Esses organismos se reproduzem rapidamente. As bactérias podem dobrar a cada 20 minutos. Os fungos se espalham por redes que crescem centímetros por dia. Alguns punhados de solo florestal tornam-se alguns milhares de punhados em poucas semanas. Os manuais de jardins da Vitória de 1943 recomendavam especificamente isso. Obtenha solo de uma área florestal saudável e incorpore-o aos canteiros do jardim. Eles sabiam. Eles documentaram. E então foi esquecido. Ninguém pode lhe vender solo florestal. Nenhuma corporação lucra com você caminhando na floresta. Não existe patente para os organismos que evoluíram ao longo de milhões de anos. O conhecimento sobreviveu na prática, nos quintais, em famílias que nunca pararam, e agora sobrevive aqui. Em 1944, uma avó em Ohio manteve um diário de jardim da Vitória. Suas notas sobreviveram. Ela escreveu: "O solo da floresta mudou tudo. Meus tomates cresceram mais altos que meu marido. As crianças não podiam acreditar que cultivamos tudo isso sozinhos." Margaret tinha 83 anos quando compartilhou isso. O conhecimento, disse ela, era a única herança que valia a pena transmitir. Algumas coisas são valiosas demais para serem vendidas. É por isso que foram enterradas. Top 3. Plante-o em guilda das três irmãs. Os Haudenosaunee as chamavam de as três irmãs. Não uma técnica de plantio, mas uma família. O milho segura o feijão. O feijão alimenta o milho. A abóbora protege a ambos. Plantar um sem os outros era quebrar uma promessa. Isso não é mitologia. Isso é ciência que precede o nosso vocabulário para ela. O milho cresce alto e precisa de nitrogênio. O feijão escala e cria nitrogênio. A abóbora se espalha e sombreia o solo. Plante-os juntos e cada um resolve um problema que os outros têm. O milho dá ao feijão algo para escalar. O feijão dá ao milho nitrogênio para crescer. A abóbora dá a ambos proteção contra ervas daninhas, pragas e perda de umidade. Os números são impressionantes. Lotes das três irmãs usam 50% menos água do que monoculturas. Eles exigem zero fertilizante. Eles produzem 60% mais calorias por metro quadrado do que qualquer cultura isolada. A pesquisa da dona Suzanne Simard, na Universidade da Colômbia Britânica, revelou algo mais. Plantas em plantio consorciado compartilham recursos através de redes fúngicas subterrâneas. Quando uma planta tem excesso, ela envia nutrientes para os vizinhos que precisam. As três irmãs não eram apenas plantadas juntas. Elas estavam conectadas, comunicando-se e cooperando. Por milhares de anos, comunidades indígenas em todas as Américas cultivaram alimentos dessa maneira. Então a agricultura europeia chegou com uma mensagem simples: fileiras, monoculturas e insumos que você compra a cada temporada. As três irmãs foram descartadas como primitivas. O plantio em guilda foi substituído pelo plantio em fileiras. A cooperação foi substituída pela dependência. Mas a ciência não mudou. O solo não esqueceu, e nem as famílias que continuaram plantando. Top 4. Preparo de chá de composto. Pense no chá de composto como biologia líquida. Você não está fazendo fertilizante. Você está multiplicando organismos. Veja como sua avó fazia. Pegue um saco de juta. Encha-o com composto pronto. Submerja-o em um balde de água da chuva ou de poço. Deixe em infusão por 24 a 48 horas. Mexa ocasionalmente. O que acontece dentro desse balde é uma explosão de vida. As bactérias se multiplicam. Os fungos se propagam. Organismos benéficos que protegem as plantas de doenças se reproduzem aos bilhões. Coe o líquido. Pulverize-o em suas plantas. Os organismos revestem as folhas, ocupando o espaço onde a doença se instalaria de outra forma. Eles entram no solo, impulsionando os processos biológicos que alimentam as raízes. Foi assim que os jardineiros da Vitória protegeram suas plantações. Sem fungicidas, sem pesticidas, apenas biologia. E a indústria de fertilizantes precisou que você comprasse os produtos químicos deles em vez disso. Assim, o chá de composto foi descartado, chamado de não científico e rotulado como jardinagem folclórica. Enquanto isso, o mercado de fungicidas químicos cresceu para 14 bilhões de dólares por ano. Você pode comprar os produtos deles ou pode fazer chá de composto em um balde.
Os organismos são gratuitos, a água é gratuita e o conhecimento foi quase apagado, mas não totalmente. Top 5. Cobertura viva com cultura de cobertura. Aqui está uma regra que sua avó conhecia. Solo nu é solo morrendo. Quando o solo é exposto, perde umidade, perde estrutura, perde os organismos que o tornam vivo. A natureza nunca deixa o solo nu. Nunca. Algo está sempre crescendo. O seu jardim também deve estar. Após a colheita de outono, espalhe sementes. Trevo encarnado, centeio de inverno, ervilhaca. Estas não são culturas que você colhe, são culturas que protegem. O trevo e a ervilhaca retiram nitrogênio do ar e o armazenam em suas raízes. Fertilizante gratuito fabricado pela biologia. O centeio de inverno envia raízes profundas no solo compactado, quebrando-o e criando canais para água e ar. Todos eles sombreiam o solo, retêm a umidade e alimentam os organismos que morrem sem raízes vivas para cuidar. Na primavera, você os corta. Corte e solte. O ciclo continua. Por que isso não é ensinado? Porque não há lucro em sementes que você não colhe. Nenhuma receita em fertilizantes que você não compra. Nenhum cliente em alguém que é autossuficiente. As culturas de cobertura mantêm seu solo vivo durante o inverno. Elas criam fertilidade enquanto você dorme e custam quase nada. O segredo sobreviveu nas margens. Top 6. Adaptação por conservação de sementes. Quando você compra sementes, você compra genética selecionada para o solo de outra pessoa, o clima de outra pessoa e as condições de outra pessoa. Mas quando você guarda sementes do seu próprio jardim, você cria uma genética que se lembra do seu. Isso é adaptação em ação. Sementes de suas plantas, mais fortes, carregam o código para sobreviver aos seus desafios específicos. Suas geadas, suas secas, suas pragas. Plante-as no próximo ano e elas terão um melhor desempenho. Guarde-as novamente e elas melhorarão novamente. Geração após geração, adaptando-se exatamente onde você está. Os jardineiros da Vitória entendiam isso. Eles guardavam sementes de seus melhores exemplares. Eles as secavam à sombra. Eles as guardavam em potes de vidro em algum lugar fresco, escuro e seco. E eles construíram bibliotecas de sementes que lembravam o seu lugar. Quando os refugiados fugiam de zonas de guerra, eles carregavam apenas o que importava. Muitas vezes, eram sementes. A indústria de sementes vale os 63 bilhões de reais por ano. A maior parte depende de você comprar de novo e de novo e de novo. A conservação de sementes ameaça isso, e é exatamente por isso que foi desencorajada. Sua avó não precisava de um catálogo. Ela tinha um pote, e aquele pote continha mais do que sementes. Continha independência. 6 segredos. Corte e solte. Solo florestal. 3 irmãs. Chá de composto. Culturas de cobertura. Conservação de sementes. Estes não são truques de jardinagem. São sistemas de sobrevivência. Métodos que constroem o solo em vez de esgotá-lo. Métodos que criam liberdade em vez de dependência. Métodos que se potencializam para sempre. 20 milhões de famílias de jardins da Vitória sabiam disso. 40% dos vegetais da América cultivados sem produtos químicos, sem corporações, sem custo. Então a guerra acabou. As fábricas de bombas tornaram-se fábricas de fertilizantes e a indústria precisou de clientes. Existem 2 tipos de conhecimento. O conhecimento que o torna dependente e o conhecimento que o liberta. Você acaba de receber o segundo tipo. Este é o lembrar. O solo não esqueceu. Ele esperou por 80 anos. Esse conhecimento dormiu em diários empoeirados e memórias desbotadas. Mas as sementes não morrem. Os métodos não desaparecem. Eles esperam por alguém para lembrar. Esta semana, tente um segredo, apenas um. Corte e solte após sua próxima colheita. Ou pegue um punhado de solo florestal, ou guarde 3 sementes do seu tomate mais forte. Um segredo, uma semana. É assim que começa. Se esta história mudou a forma como você olha para as ervas daninhas em seu jardim, por favor, inscreva-se e curta o canal. Estamos desenterrando a história que eles tentaram enterrar. Plante o futuro. O próximo tesouro será revelado em breve.